Fala galerinha do terceiro ano, aqui é o professor Billy de Artes do Colégio Ateneu e vamos para a nossa terceira aula. Bom pessoal, na página 3 da apostila nós vamos estudar essa parte azul aí do canto direito, de olho, tá? Essa parte azul aí, que nada mais é do que uma crítica feita por Jacques Lerard sobre Marcel Duchamp. O Jacques Lerard foi um grande autor, escreveu vários livros. Ele tem uma experiência muito grande em filosofia, em sociologia, em paisagismo, em exposições de arte. Trabalha principalmente nos temas de literatura, história, arte urbanística, leitura, narrativa e América Latina. É um grande crítico de arte, tá? E ele fez uma crítica sobre Marcel Duchamp. Marcel Duchamp é um pintor, foi um pintor, escultor e poeta francês, nascido em 1887, na França, morto em 1968. Portanto, viveu aí 81 anos de idade, né? Mas ele se tornou cidadão dos Estados Unidos a partir de 1955 e foi o inventor do ready-made, tá? Ready-made, que nomeia a principal estratégia do fazer artístico do Marcel Duchamp, que é uma forma ainda mais radical de arte, tá? O ready-made é a manifestação radical da intenção do Marcel Duchamp de romper com a artesania, né, com algo artesanal, de fazer manual da operação artística, uma vez que se trata de apropriar-se de algo que já está feito. Isso é o ready-made, tá? E o Marcel Duchamp é um dos precursores da arte conceitual, tá? Que a gente já falou sobre ela, que iniciou-se na década de 60 e adentrou nos anos 70, que é um movimento artístico que abriu mão do formalismo e dos objetos para se concentrar nas ideias e nos conceitos, né? E ele introduziu a ideia do ready-made como objeto de arte, tá? Bom, agora, lendo aí, no caso, a crítica feita por Jacques Lerard, diz o seguinte: Duchamp havia compreendido que o artista não se encontrava somente diante das imagens da história da arte. Quer dizer, ele não estava dentro daquele contexto histórico, o artista, mas confrontado com todas as imagens produzidas pelos meios modernos de produção e de reprodução. Tá? Então, o artista ele se conectava com a atualidade também. Pouco a pouco, através da caricatura, que é o desenho exagerado, né, das pessoas, de uma forma humorística, e em seguida da manipulação fotográfica, a partir da fotografia houve aquela manipulação da imagem, né, trazendo para o imagético, para o irreal, que desembocará na montagem e, por fim, na imagem de síntese. A imagem deixa de ser um objeto produzido somente pelos artistas para tornar-se uma verdadeira linguagem, quer dizer, transmitir uma informação que não seja aquela que está ali sendo reproduzida, tá? Mas sim algo que seja reflexivo, tá? Uma nova consciência da imagem como linguagem podia nascer. Quer dizer, uma nova ideia da imagem, né? Poder-se-ia, doravante,
desenvolver sobre a linguagem um trabalho de manipulação concernente à sua estrutura e seus efeitos. Quer dizer, diante dessa imagem, né, manipulada, podia se estruturar novos efeitos, novas ideias. A partir daí, a imagem entrava na órbita da reflexão metapictural, quer dizer, reflexão quer dizer a gente imaginar alguma coisa, refletir sobre algo fora da pintura, fora do que está ali desenhado e concreto. Não era mais possível desenhar ou pintar imagens sem pensar no fato de que a imagem, em geral, tinha se tornado, ao escapar do único e bem limitado mundo da arte, uma estratégia pública, uma estratégia dirigida ao público, aos públicos e, finalmente, a essa entidade indefinida que iremos chamar o grande público. Então, quer dizer, o público, o grande público, que tem cada um a sua experiência de vida, a sua experiência estética, a sua cultura, iria interpretar a arte, tá? Não como um bem limitado ao artista, né? Escapar desse bem limitado do mundo da arte histórica e tal, para se tornar uma estratégia pública, onde o público é que interpretaria essa obra de arte, tá? Bom, quando o Marcel Duchamp ele envia sob o falso nome de Robert Mutt, que ele assinou aquela obra de Robert Mutt, não era o nome Marcel Duchamp, o ready-made Fonte, essa obra chamada Fonte, né, para a exposição da Sociedade dos Artistas Independentes, isso em 1917, talvez ele não soubesse que estava realizando um dos gestos mais significativos para a cultura do século XX. Com o ready-made, que é um objeto produzido industrialmente, proposto por um artista como um objeto de arte, a obra de arte se encontrava separada da mão manufatureira do artista. Quer dizer, acabou aquela ideia de que a arte precisaria ser feita com as mãos do artista. Tá? No século XIX, o desenvolvimento da imprensa e da edição teve efeitos revolucionários sobre os escritores e a própria criação literária. No campo das artes visuais, as invenções técnicas relativas à imagem, como a fotografia, a reprodução em cores e a cromolitografia, provocaram mais impacto no modo de percepção e apreensão da obra do que no modo de produção. Vocês verem bem, essa obra aí, a Fonte, é um mictório masculino. Onde já se viu isso, né? Imagina você ver um mictório masculino sendo exposto numa galeria de arte. Naquela época ainda, né? Em 1917. É algo totalmente surreal, né? Então, até então, as imagens elas só apareciam nos quadros sociais e institucionais bem estruturados, bem delimitados. Por exemplo, nas igrejas, o palácio, né? Principesco. E depois do século XVIII, aos poucos, o interior burguês. No século XIX, inaugura um novo espaço de exibição da arte, no caso, o museu. A especificidade
da experiência estética permitida pelo museu modificou então o olhar do público sobre as obras e, em seguida, as próprias obras. Desde que os tesouros da pintura e da arte universal tornaram-se disponíveis sob a forma de sua imagem, nos livros, nos cartões postais ou nos cartazes, surgiu uma nova história da percepção da arte. A crise da imagem, então nesse caso, que daí resultou, foi o resultado de uma análise crítica das suas características formais, tanto quanto ideológicas. E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula.